Nosso amigo Latel mandou essa imagenzinha aqui pra gente e disse o seguinte: Fala, Marco, eu estou fazendo essa pintura, mas não consigo juntar os personagens com o fundo. E a iluminação também me incomoda um pouco. Poderia me ajudar, por favor? Então vamos tentar ajudar você, Latel. Essa imagem, você já postou no portfólio? Qual que é a ideia? Você falou que tá fazendo, então ela tá em progresso ainda? A ideia aqui é deixar os personagens em foco e o fundo ser apenas uma sugestão de onde eles estão passando. Tentei fazer o BG sem as linhas e com a mesma temperatura de luz, mas acabou que tem alguma coisa que me incomoda. Não sei o certo que é. Tá, a primeira coisa que você comentou ali no texto é que eles estão passando por esse caminho. E eu não consigo visualizar isso, tá? Eu não consigo visualizar. Eu sinto que eles estão posando na frente de um cemitério. Eu vou mostrar isso pra você no Photoshop. Mas é sobre composição, né? Aham, com certeza. A primeira coisa que eu faria nessa imagem aqui seria abrir um pouquinho pra gente poder trabalhar com mais calma nesse cenário, sabe? Até pra você poder passar melhor essa sua mensagem. Certo, então, vamos lá. A primeira coisa que eu faria nessa imagem seria abrir pra poder trabalhar um pouquinho mais de calma essa perspectiva aqui, sabe? De que isso aqui é um caminho. Porque eu sinto que ela tá abrindo de um jeito muito curto, sabe? Tipo, é como se o ponto de fuga já estivesse aqui embaixo, muito próximo. Eu tentaria trazer esse caminho com uma perspectiva um pouquinho mais assim, ó. Subir um pouquinho a linha do horizonte, talvez te ajude um pouco, saca? A dar mais amplitude para esse cenário. Ele tá um pouco apertado demais. Trazer talvez mais pra cá, ó. Esses elementos, sim. Essa sombra eu acho que daria pra dar uma clareada. Acho que ela tá um pouco escura demais. Eu também trabalharia um pouco mais nesse chão, tipo, fazer um caminho realmente em perspectiva aqui, com uns blocos, quem sabe. Pra integrar, porque do jeito que tá, ela tá flutuando em cima de uma flat color, né? Uma cor completamente chapada. Então você não sente tanta perspectiva funcionando aqui, tá? Ó, quem sabe uns blocos assim não ajude? Indicando a perspectiva? Só com luz e sombra? Você entende o que eu tô falando, né? Aí eu tô fazendo a mesma fonte de luz que você tá projetando. Então, a sombra toda sempre na esquerda aqui, tá? Que a luz tá vindo da direita. E aí, naturalmente, o que que vai acontecer? Todos os elementos que estão na nossa direita, eles vão projetar alguma sombra. Ou seja, tá faltando muita sombra da cerca também, né? Imaginar que vai ter uma cerca aqui, outra aqui. Daria uma clareadinha nessa sombra. Tô achando ela muito escura. Aí uma outra coisa também, ó, que você fez aqui como se fossem lanças, né? Essas lanças, elas estão bidimensionais também. Eu sinto que faltava bastante uma tridimensionalidade nelas, sabe? Mais contraste aqui, ó. Isso aqui ajudaria bastante a você representar ela de uma forma um pouquinho mais tridimensional. Ó, essa aqui, por exemplo, que ela tá inclinada mais para trás, ela tá para cá, né? Você poderia, por exemplo, fazer o seguinte: criar um plano inferior nela, ó. Desse jeito, o que vai acontecer é que a luz tá agora condizente com o personagem, né? Então, isso feito, vamos para os personagens. Então, só uma diferença, ó, do cenário. Deixa eu até linkar esses dois aqui. Percebe como agora o chão não sendo só uma parada completamente flat, né? Como dá uma outra profundidade para a cena, só com, sei lá, uns tijolinhos, uns bloquinhos no chão. E são poucas pinceladas, ó. São pinceladas que estão sugerindo o chão. Eu não tô delineando ele perfeitamente, tá? E isso, se você quiser delinear, beleza, não é a questão, né? Mas eu tô só fazendo tipo 3 pinceladinhas e já dá uma impressão legal aqui. Então imagina se você até se aprofundasse ali, né? Fazer umas pedrinhas também ajudaria, sabe? Sei lá, as pedrinhas lá pro fundo, ó. E tudo na mesma perspectiva, né? Beleza. Aí o seguinte, pros personagens, eu tô sentindo que também tá rolando uma sombra
que essa sombra de forma, especialmente, ela não tá acompanhando tanto assim o volume da cabeça desses personagens e do resto, assim, sabe? Tipo, vamos supor que a cabeça desse personagem, ela é uma caixa. Ela é uma caixa com um cilindro na parte frontal, né? Simplificando de forma bem tosca, só para representar mesmo, bem simples. Aí um outro plano aqui. Talvez até a gente pode arredondar essa parte aqui, ó. Pronto. Toda essa parte lateral vai estar iluminada. Agora, o que está rolando é que você está iluminando todos os planos. Você está iluminando os planos frontais também, ó. Olha o cabelo. Tá vendo como está faltando uma certa estrutura no crânio? Se você simplificar aqui, ó, dá bom pra caramba. Então, o que eu faria, se eu fosse você, é isso, ó. Escureceria um pouco esse plano frontal, iluminaria com mais intensidade esse plano lateral, até para você não precisar escurecer tanto toda essa sombra aqui. Eu acho que é isso, tá? Então, você pode fazer uma transição um pouquinho mais suave do cabelo e tal. Essa parte de cima eu faria ela um tom entre a sombra mais escura e essa parte iluminada. Tá em sombra ainda, né? Porque a luz tá sendo pegada mais de lado assim. Talvez um fio. Mas eu escureceria bastante essa parte frontal, tá? E aí toda essa lateral eu também faria um pouquinho mais claro. Eu acho que ela tá num valor que tá te obrigando a puxar os outros valores pra baixo, assim, saca? E eu acho que não precisava. Eu acho que dava pra ser mais claro. A não ser que seja realmente... O que é isso aqui? É uma ovelha? O que é esse bicho aqui? A não ser que seja pelo preto mesmo, eu acho que não tem tanto motivo de você escurecer tanto a sombra. É uma ovelha? Beleza. Ó, percebe a diferença que eu tô fazendo? Ó? É o Black Phillip. Ah, ela tem a pelagem preta mesmo? Porque se for, aí a gente tem que usar uns tons um pouco mais frios. Beleza. Vamos usar uns tons mais frios aqui pra simular, então, essa... Aí a gente pode... Aí sim faz sentido escurecer, tá? E a gente pode trabalhar com outras formas de deixar esse pelo preto. Porque tá castanho, né? Ele tá muito castanho e aí não perde essa impressão toda de preto, né? Então eu tô usando uma cor quente, né? Tipo um vermelho, só que bem desaturado, quase negativo aqui. Pra manter ainda essa estética dessa iluminação que você tá fazendo. Mas, ó, agora ela aparenta tá mais com uma pelagem preta, mas ao mesmo tempo ela não tá escura a ponto de ficar 100% preto, assim, sabe? Isso seria o primeiro ponto. E a mesma coisa eu faria com o resto do personagem, tá? Então, se você sacou bem o que eu fiz ali no cabelo, você vai perceber e entender perfeitamente o que eu vou fazer aqui. Então, ó, faltou um plano lateral aqui. Aqui também faltou um planinho lateral. Esse plano frontal tem que estar mais em sombra. Então, trazer a sombra um pouquinho mais pra cá. E a mesma coisa com a personagem, com esse koala. E aí a gente vai... Vou fazer o paintover aqui pra ir mostrando. Mas é a mesma lógica, assim, sabe? Toda essa parte do rosto, ela podia estar um pouquinho mais desaturada pra gente deixar uma temperatura um pouco mais fria na sombra. Ó, e como o rostinho dela tá virado pra lá, a gente escurece isso aqui. E o cabelo também, a mesma ideia daquela caixa que eu fiz no crânio da ovelha, ó, eu vou fazer aqui também. Plano frontal. Todas essas barbas aqui que estão na sombra, essas barbas não, né? Essas tranças que estão na sombra, eu também tiraria um pouco de informação porque não tem luz batendo nelas, né? Então não tem por que elas estarem tão iluminadas assim, tão contrastadas. E a gente sempre volta nesse feedback, vocês percebem? Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente tá sempre voltando e voltando e voltando. Tá? Continuar aqui, tirando um pouquinho de informação. Essa luz tá vindo lateral, então não tem por que ela tá projetada aqui. Esse koala provavelmente estaria com uma sombra projetada mais intensa no rosto. E, por ser uma esfera ou uma caixa, a gente também pode fazer a mesmíssima coisa. Escurece um pouquinho toda essa parte frontal e deixa o plano lateral brilhar. E aqui, no caso, é uma sombra projetada, né? Aí tudo tá em sombra. O narizinho mais claro. Vou distanciar bem essas duas cores, né? Esses dois valores. Olha como fica muito mais tridimensional. E não é uma questão de ficar colocando detalhe e um monte de informação. É só separação de shape mesmo, né?
Algo que eu li no chat ali, não sei se era exatamente isso que o pessoal tava falando, mas eu bati o olho e vi que o pessoal tava falando do shape da árvore. Eu realmente concordo, assim, se for o caso de, tipo, deixar isso aqui mais transições suaves. Acho que era isso que vocês estavam falando, né, chat? Transição suave aqui e melhorar um pouco o shape dessas árvores. Tá um pouco duro demais nessas transições. Até trazer uns buraquinhos aqui, sabe? Tipo, uns vazadinhos. E aí melhorar um pouquinho esse shape. Eu tenho um pincel aqui que ele vai me adiantar um pouco a vida. Mas transições um pouquinho mais suaves já vão ficar legais, assim. Curtiu aí, Latel? Não sei se ajudou de alguma forma, deu alguma visão, mas pra mim seria isso. Agora parece um caminho realmente que a personagem tá andando sobre. A luz tá um pouquinho mais condizente. Daria pra criar algumas outras árvores lá no fundo, uma silhueta, sabe? Tipo, mais simples, porque isso gera muita profundidade. Umas árvores lá no fundo. Só a silhueta mesmo, não precisa ser muito, mas que gere uma diferenciação de valor. Dividindo a luz e sombra da árvore também é bem legal lá no fundo. Só a silhueta, mas com essa mudança, assim, que seria bem legal. E aí acho que, só pra gente concluir, acho que a temperatura também da luz e sombra podia estar um pouco diferente. Acho que eu pesquei isso no chat também. E separar um pouco as duas temperaturas um pouquinho mais, só pra dar mais intensidade, né, pra cena, pra luz. Acho que também eu gosto da sugestão do chat. Então, o que a gente pode fazer? Tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é usando nosso famoso Bevel Emboss. Não, hoje não teremos Bevel Emboss, eu só falo disso, né? Usando um Color Lookupzinho. Pronto, ó. Ó que belezinha. Como ele traz uma riqueza para as cores bem legais. Esse aqui é um bem simplesinho que eu gosto bastante, o 3-Strip Look. Mas tem alguns outros que são bem interessantes. Mas eu gosto bastante desse aqui, ó. E se você quiser, por exemplo, mudar o valor ou a temperatura só de uma parte, aí você usa o Blending Options. Por exemplo, eu quero mexer na sombra, então eu tiro para não afetar na luz. Ou, sei lá, aí vai de acordo com o que você gosta. Isso é um filtro, sim. Você vem aqui em Adjustment Layers, tá? Você vem aqui, Adjustment Layers, clica, procura por Color Lookup, tá? Quando você clicar Color Lookup, o que vai acontecer é que ele vai criar essa layer aqui, ó, de ajuste. E que você, habilitando e desabilitando, ó, habilitando e desabilitando, ela meio que remapeia as suas cores, sabe? Então, os valores escuros, ela faz alguma coisa com os valores escuros, com os valores médios ela faz outras coisas e com os valores claros faz outra coisa. E você pode clicar 2 vezes e editar nas propriedades e escolher outros, só para você entender, ó, outros filtros. É como se fosse um filtro do Instagram, tá? Só que é um pouco mais avançado, né? Que isso aqui é LUT, geralmente utilizado em fotografia, né? E você pode até baixar a LUT. Aqui eu acabo usando só os que tem aqui com o próprio Photoshop, né? Mas tem LUT que a galera vende. Se você procurar, tem uns profissionais que vendem LUT para você dar um feeling, um look aesthetic. Mas eu gosto desse 3-Strip Look. E você pode, por exemplo, tirar um pouquinho de fio, se achou que foi demais. Acho que é isso. Mais ou menos isso. Se quiser mexer um pouquinho no Curves também, mas na essência é isso. Belezinha? Eu quero aplausos. Valeu, Latel. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí, mano. Mais alto. Tenha sido útil pra você. Ó, antes e depois. Aplausos aí pro Latel. Ó, antes e depois. Olha como dá uma enriquecida na imagem. Um pouquinho mais de cenário. Um pouquinho mais de textura, de acabamento. Sacou? Especialmente nesse chão. Pra mim, o chão, sombra projetada, é algo que tava faltando bastante, ó. Quem sabe até trazer uns galhos mais secos, né? Pra dar mais esse aspecto de cemitério, de terror, que é bem clássico, né? E tridimensionalidade nos nossos planos, né? Dando uma planificada e tal. Acho que funciona junto com essa linha que você criou. Não acho que são coisas que não dá pra relacionar, não. Belezinha? Valeu, então, cara. Simbora. Ah, que bom que você vai aplicar. Manda depois pra mim que eu quero dar uma olhada.